Não conte uma história a si mesmo. A verdade é que te liberta. O sucesso não acontece como um conto de fadas. Ele nasce de trabalho, sorte e humildade, não de narrativas perfeitas. Seja bem-vindo ao canal Virgílio Unidade e Equilíbrio. Aqui, com simplicidade e sinceridade, buscamos sabedoria atemporal, autoconhecimento, saúde mental e busca por propósito, através de reflexões que unem mente, corpo e alma em busca de plenitude. Hoje, vamos refletir sobre o capítulo Não Conte uma História a Si Mesmo, de O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday, que é um escritor americano que traz o estoicismo, uma filosofia prática de Roma antiga, para o nosso cotidiano, desafiando e desvendando as armadilhas do ego que nos engana constantemente. E ele nos pergunta: e se as histórias que contamos sobre nós mesmos nos afastam da verdade? Reflita comigo e comente no final. Qual história você já criou para se sentir bem, para satisfazer o seu ego? E aí a ideia aqui não é só engajamento, é expansão da consciência, coletivamente. Suas palavras nos ajudam a crescer juntos. Essa é a ideia, é nisso que acredito. Fique até o final, porque vamos explorar tudo isso com histórias, filosofia e lições para a sua e para a minha vida. Antes de entrar no conteúdo, vamos situar um pouco esse capítulo no livro. Holiday já nos ensinou a ser aprendizes, a servir antes de liderar, a silenciar o ego, a sermos humildes. Agora, ele nos alerta sobre um perigo sutil, as histórias que inventamos sobre nós mesmos. Ele usa Bill Walsh como um exemplo, um nome que vimos alguns capítulos antes, mas agora é a oportunidade para relembrar. Bill Walsh foi um técnico de futebol americano que, em 1979, pegou o 49ers, um time péssimo da NFL, e o levou ao Super Bowl em 3 anos. Uma reviravolta histórica, fato que o transformou num mito e gênio do esporte. Mas, sabiamente, Bill Walsh recusou a ideia de que tinha um plano genial desde o início. Ele preferiu não pensar nisso. E, ao invés disso, focou em buscar e desenvolver padrões de desempenho. Uma metodologia que criou detalhes como vestiário limpo, treinos rigorosos, disciplina nos mínimos gestos como um caminho de disciplina e aperfeiçoamento contínuo. Me lembra aquela ideia da filosofia japonesa do Kaizen, de pequenos aperfeiçoamentos para grandes transformações, que vimos no vídeo anterior. Compare isso com Napoleão Bonaparte, um general francês do século XIX, que se via como predestinado a um grande destino e acabou derrotado e fracassado em exílio por acreditar demais nessa narrativa. Foi enganado pelo próprio ego, que era grande demais. É disso que tratamos nesse episódio. O ego cria histórias para nos iludir, mas a realidade exige humildade, disciplina e muito trabalho. Como faço algumas vezes, separei aqui alguns trechos para sustentar nossa reflexão. E o primeiro trecho diz: quando Bill Walsh assumiu o controle, ele não estava concentrado exatamente em vencer. Em vez disso, implementou o que mais tarde chamaria de padrões de desempenho. Isso é poderoso. Bill Walsh não sonhava com troféus, com as vitórias, com a glória. Ele construía excelência nos detalhes, no dia a dia. A vitória, claro, veio como resultado, mas não como plano. Quantas vezes tudo o que fazemos é só visando o resultado, quando na verdade o propósito sempre se encontra no processo. A grandeza, o aprendizado, o que vale a pena de fato está no processo, nos detalhes do processo, nas pequenas aquisições em nosso ser, nesse processo. E você se foca no troféu, na glória, ao invés do processo? O segundo trecho diz: criar histórias a partir de eventos passados é um impulso humano.
também é perigoso e falso. Ryan Holiday nos cutuca aqui. Contar que sempre soubemos que a gente já sabia que algo que fizemos daria certo é confortável, mas nos cega para a realidade. O processo todo, o aprendizado que deveríamos absorver, mesmo os medos e ansiedade que precedem e nos acompanham em qualquer projeto. Qual história você já inventou para se sentir bem? O terceiro trecho diz: só quando o time retornou inteiramente comprometido aos padrões de desempenho foi que voltou a ganhar. Holiday cita David Maraniss, um jornalista americano que escreveu sobre esportes e política, dizendo que mitos surgem quando contamos, não quando vivemos. E sempre contamos uma versão deles. Às vezes, essa versão gloriosa é o ego se satisfazendo e nos cegando para o que devemos guardar de lição, na vitória ou na derrota. É o que pode nos levar ao conforto. Celebrar é importante, mas estar sempre atento às armadilhas do ego. Bill Walsh sabia. Abandonar os padrões por causa do ego trouxe fracasso. Celebraram, mas o ego deixou sua armadilha e eles caíram na zona de conforto. Subiram no salto, como a gente diz por aqui. E você? Já relaxou depois de uma vitória? Né? Subiu no salto? E quais foram as consequências? E por último, ele diz: precisamos nos afastar do ouro de tolo e continuar trabalhando naquilo que nos alçou até ali. Aqui, Holiday nos chama a realidade. O ego quer glória, quer o fútil, o troféu, a conquista, quer o ouro de tolo. Mas o trabalho sustenta o sucesso. É isso que o ego nos esconde através da sensação de glória e satisfação. É aí que quantas vezes já nos sentimos assim só por planejar em nossa mente, só por falar que já vamos fazer algo. Eu quero que você me diga onde você trocou o trabalho por uma boa história. E aí, como consequência, acabou quebrando a cara. Ryan Holiday ecoa o estoicismo, filosofia que ensina a viver com base na razão, não na ilusão. Sêneca, um filósofo romano do século I, escrevia: não somos perturbados pelas coisas, mas pela opinião que temos dela. Ou seja, as histórias que criamos nos aprisionam mais do que os fatos, sejam bons ou maus. Marco Aurélio, imperador romano e estoico, anotava em suas meditações: concentre-se no que está diante de você, não no que poderia ter sido, ou seja, não nas ilusões e pensamentos. Ele rejeitava narrativas grandiosas e se focava apenas no presente, no que deveria ser feito, não em ilusões ou no engano da glória. Ryan Holiday traz isso para hoje. Nossas histórias nos afastam do agora, da disciplina e do silêncio do trabalho duro, compromissado. E no canal a gente fala, né, de unidade e equilíbrio, unidade entre o que vivemos e o que contamos, equilíbrio entre a ambição e a verdade. Bill Walsh é um espelho disso. Ele transformou um time ruim, sem perspectiva nenhuma, apenas com disciplina, não com sonhos de glória. E eu trago de novo o exemplo dos empresários da Kodak, né, a marca que inventou a câmera digital, mas caiu por acreditar na própria narrativa de sucesso. Não acreditou nas mudanças. Ou mesmo o Google, que tropeçou em projetos como o Google Glass por se perder em mitos de genialidade. Clayton Christensen, um professor de Harvard, né, aquele que criou a teoria da ruptura, ele diz: empresas morrem quando param de se adaptar, presas às histórias que contam, narrativas que inflam o ego e a sensação de suficiência e indestrutividade. Isso vale para o nosso dia a dia também. Quantas vezes você disse: eu sabia que ia dar certo depois de uma vitória? Ou era para ser assim após um fracasso? Olha as histórias que você conta para você mesmo. Você deixa a narrativa do ego te enganar. Deixa ele esconder o óbvio e real. Você só alcançou algo por causa do seu trabalho, disciplina, silêncio. Ou só fracassou por conta dos seus erros no processo.
Mas você prefere ser enganado, acreditar que o destino fez assim, ou que você já sabia que ia chegar lá. E eu também sou assim, mas é preciso cortar isso e ser sempre realista, mesmo que doa. É melhor se magoar com uma verdade dolorida do que o conforto de uma mentira. Isso que impede o nosso crescimento, a nossa autoanálise, as melhorias e o nosso autoconhecimento, o conhecimento de nossas fragilidades e potencialidades. Quantas vezes eu já criei histórias para me sentir no controle, ignorando o caos real da vida? Holiday nos provoca. E se você parasse de inventar essas histórias e olhasse para os fatos, para a sua responsabilidade nos fatos também? Tente isso. Na próxima conquista ou fracasso, anote o que realmente aconteceu. O esforço, a sorte, os erros. Conheça a si mesmo, seus pontos fortes e fracos. Se dê essa oportunidade. Deixe a história de lado e analise a realidade. O ego vai resistir, mas a plenitude e o propósito que buscamos vem dessa clareza. E tem mais. Holiday também cita Bernard Baruch, um financista americano do século XX, que disse: não tente comprar na baixa e vender na alta. Só mentirosos fazem isso. Baruch alertava contra narrativas no mercado financeiro e na vida. O que ele quer dizer é que ninguém sabe tanto assim. Acertamos e erramos. Não existe uma fórmula simples. Apenas trabalho, realismo, disciplina e silêncio. Paul Graham, um investidor de startups como Airbnb, aconselha: mantenha sua personalidade pequena. Ele, que mora nos Estados Unidos e ajudou empresas a crescerem, sabe que o foco no trabalho, não na glória, que sustenta o sucesso. Eu tento internalizar isso. Tento focar no que faço, não no que conto sobre mim, ou no que meu ego tenta me dizer. Seja na vitória, seja na derrota, né? Eu já sabia que ia dar certo. Ou as coisas tinham que ser assim. Isso é uma forma de negar a si mesmo, negar a realidade, negar suas responsabilidades, negar o aprendizado, seja para a vitória ou para o fracasso. Napoleão Bonaparte, com seu ao destino, caiu por acreditar na própria lenda. Acreditou que era demasiadamente grande. Seu ego tomou proporções gigantescas. E Holiday nos lembra: o sucesso é caótico, não é algo planejado, acontece tudo certinho, uma cena após a outra, como num filme. Não estamos no controle e precisamos sempre saber disso, validar isso e viver bem com isso. John Lennon, músico dos Beatles, cantava: Life is what happens while you are busy making other plans. A vida acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos, e eu acrescento, criando histórias ou desculpas. Sua vida, lembre-se, é uma tapeçaria de fatos, experiências e aprendizados, encontros e cruzamentos com pessoas. Não um roteiro de Hollywood perfeitamente engendrado. E mais uma vez, não estamos no controle. Nosso controle é muito pequeno. Está apenas em nossa ação e em nossas reações. Eu te pergunto: que fios você tem ignorado da confecção desse tapete em troca de uma narrativa que apenas te conforte? No nosso canal, a gente busca essa confecção, esse artesanato dessa tapeçaria tão rica, tão variada, menos ego, mais verdade. Bom, e aí? O que esse episódio nos deixa? Que as histórias e desculpas que contamos para nós mesmos e que acreditamos porque é mais confortável, nos cegam. O fato é que apenas a realidade nos liberta. Ryan Holiday nos chama a abandonar o ego e a abraçar o trabalho humilde, o aprendizado constante, a disciplina, o silêncio, autoanálise e realismo diante dos fatos. Aqui, no canal Virgílio Unidade e Equilíbrio, é isso que buscamos. Menos mitos, histórias, mais presença, realidade. Reflita. Qual história você já criou para se sentir bem? Eu sei de todas as minhas.
Ou onde a verdade te libertou. Também sei quantas vezes eu olhei para a realidade e isso me desvendou. Peço que comente. E se esse vídeo te tocou, se inscreva, compartilhe com quem precisa e me siga no YouTube, Spotify, Instagram, Virgílio Unidade e Equilíbrio. E lembre-se, confie na jornada.